Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos que estão aqui assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho. Nós estamos estudando o livro de Tiago, não é? Desde o sábado passado. Sábado passado nós fizemos uma live restrita e hoje nós abrimos, né, para o pessoal. E eu creio que o Senhor tem nos abençoado e vai nos abençoar cada dia mais. Eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês para que o Senhor venha nos abençoar neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, ó Deus. Nós colocamos as vidas, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Nós queremos pedir que o Senhor venha com teu Espírito Santo nos orientar, ó Deus, e colocar na nossa boca o que o Senhor quer que seja dito hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos e desde já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, e amigos, né? Eu vi aí a Joana que está assistindo também, obrigada, né? Pessoal da igreja, muito bom, né? Ter vocês aqui, apesar de ser tão diferente, né? Tudo isso, mas nós estamos firmes na palavra do Senhor. Esse é uma proposta da gente voltar a estudar as Escrituras, né? Tanto que este é o nome, né? Da nossa reflexão, é o nome desse curso, que na verdade é um curso de 13 semanas, não é? Já foi uma, hoje mais uma, né? Então, quem for participar já sabe que todo sábado terá neste mesmo horário, né? A gente vai colocar, né? Para as pessoas saberem, né? Que nós vamos estar online e falando um pouquinho sobre a palavra de Deus. E o tema é de volta às Escrituras, né? Todos nós precisamos estudar a palavra de Deus, né? Todos, sem exceção, né? Por isso que nós, juntamente com a nossa pastora, a gente decidiu esse tema, né? De volta às Escrituras. E que bom que você está aqui hoje com a gente. Deus abençoe a todos grandemente, né? Eu espero no fundo do meu coração que vocês aproveitem, né? Aproveitem esse momento, né? Tão precioso pra gente. Na reflexão do sábado passado, nós refletimos sobre as provações, né? Pela qual todos os cristãos passam. Falamos também que a fé cristã não elimina as provações, que o resultado das provações no final traz alegrias para o cristão. E por fim, nós falamos que é nas provações que o cristão é identificado, né? Através das provações é que o cristão é identificado, que as pessoas veem no cristão, não. Esse é um cristão e é o Deus dele que eu quero seguir. Tá, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre uma revisão de valores, né? E para tanto, assim, uma coisa muito importante para quem está participando, nós vamos usar a Bíblia bastante, tá? A gente vai estar lendo vários versículos e se você puder ter a sua Bíblia do lado, seria muito bom, porque aí você pode acompanhar também, tá? E um caderninho para anotação, né? Eu já falei na aula passada, né? Mas aí cada um faz, porque tem gente que gosta, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim: nossa, Verinha, eu anoto tudo, porque eu gosto depois de ler novamente e estudar mais, né? Eu falei, isso mesmo, amiga. Então, ela gosta, né? Então, para vocês que gostam também de estar anotando, né? Seria interessante, tá? E hoje o nosso texto para reflexão, ele está em Tiago 1, de 9 a 11, a gente vai estudar ele separado hoje. Primeiro, Tiago 1, 9 a 11. E na sequência, Tiago 4, 1 a 10, tá? Então, são os dois textos que são o nosso texto básico, que nós vamos ler hoje, certo? Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma perguntinha. Quem nunca fez uma revisão em sua existência? Eu acredito que todos, né?
Todos nós já fizemos uma revisão na nossa existência, não é verdade? Quem nunca parou para fazer uma reavaliação dos seus projetos? Acredito que neste momento todos nós fizemos, né? Porque aquele caderninho lá do início do ano, onde nós anotamos tudo que a gente ia fazer, né? Todos os nossos sonhos, as viagens que íamos planejar, né? Os passeios, as reuniões em família, tudo isso nós tivemos que reavaliar, né? Por conta da nossa situação, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, não é isso? Então, nós tivemos que reavaliar, né? Constantemente nós temos que nos reavaliar. O ser humano não é um ser completo, né? E ele está sempre buscando uma melhor forma de viver, né? Nós sempre, né? O ser humano, ele não para. Nós temos que estar sempre em busca de algo novo, né? Sempre em busca de coisas para melhorar a nossa existência, para melhorar a nossa vida. Porque o tempo é dinâmico, ele não para, né? Assim como a nossa vida, né? Ela só vai parar quando o Senhor nos chamar, né? Aí sim, nós vamos parar. Mas enquanto não, as coisas mudam e nós também precisamos mudar. Mas mudar para melhor, né? Porque esse é o mais importante. Nós temos que aprender isso, amigos. Mudar para melhor, né? Porque não adianta você falar, eu vou mudar, mas continuar com as mesmas coisas de maneira diferente, mas que não vai acrescentar nada, né? A mudança, ela tem que ser para melhor, né? Então, neste processo de mudança, precisamos ter a ousadia de olhar para nossos valores, e se preciso for, revisá-los, não é? É maravilhoso quando a pessoa, ela entende que ela está errada, né? E que existem valores que precisam ser mudados na sua vida, né? Isso é importante. Não é você ser fraco quando você precisa mudar algo. É você ser inteligente, não é? É você ter coerência, né? Eu tenho que mudar porque realmente isso não está legal na minha vida, né? E a carta de Tiago, ela faz isso com a gente, né? Ela, entre outros assuntos muito importantes, ela fala sobre uma revisão de valores, né? A carta de Tiago, ela não é uma carta fácil pra gente, ela é fácil ao mesmo tempo ela é difícil, porque ela fala o que muitas vezes nós não queremos ouvir, não é? Nós não queremos, porque nós estamos achando que tá tudo bem, e Tiago diz, não, vamos pensar, não é? Vamos mudar. Tiago não é aquele que fala, filhinhos, passa a mão na cabecinha, não. Tiago, ele fala, irmãos, olha a diferença, irmãos, tá? Então, a palavrinha aí, não é filhinhos, é irmãos. Filhinho é quando a gente passa a mão na cabecinha e fala, tá tudo bem, meu amorzinho. Mas irmãos já é uma coisa mais assim, epa, eu vou ter que mudar em alguma coisa, né? Então, agora, vamos abrir a Bíblia lá em Tiago, né? 1, de 9 a 11, né? E a gente vai ler, né? A pobreza, ela é aqui. Desculpa, irmãos. Eu tô aprendendo ainda também, tá? Tiago 1, 9, 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, aqui, nesse pedacinho, dessa parte que Tiago, né, ele coloca pra gente, o que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que a pobreza, ela é descrita no irmão de condição humilde, né? A gente viu ali.
ou seja, um cristão de baixa condição socioeconômica, que se deixa gloriar na sua dignidade. Segundo Douglas Moo, um comentarista bíblico, ele disse assim: gloriar-se não significa a vanglória arrogante de alguém importante, mas o alegre orgulho possuído pela pessoa que valoriza aquilo que Deus valoriza, né? O que Deus valoriza. Olha que lindo. O rico também é convidado a fazer uma revisão de valores, considerando a natureza transitória deste mundo. E Tiago mostra isso fazendo alusão à palavra em Isaías, que está lá, vamos lá abrir em Isaías 40, 6 a 8. Isaías 40, 6, 8. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Onde o tema da revisão dos valores é aprofundado, né? Então, segundo Isaías, ele também coloca pra gente, né, que a erva é o quê? Na verdade, o povo é erva, né? A carne desfanece em contraste com a palavra do Senhor, né? A nossa carne, ela desfalece, né? Mas a palavra do Senhor que permanece eternamente, né? No Salmo 49, 16 e 17, né? Que também vai estar falando, né, sobre essa parte. Interessante a gente estar olhando, né, o que Deus quer mostrar pra gente, né? E nos versículos 1 a 3, ele diz assim, que ele fala também de uma situação deplorável no meio da igreja. Ele fala de guerras e contendas, né, de cobiça e morte, de inveja e lutas dentro da comunidade cristã, né? Vocês estão vendo, tem alguma coisa diferente do que a palavra de Deus fala, né? Se a gente vê lá, vamos dar uma olhadinha em Tiago 4, de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. A 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga da de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou supondes quem vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre e limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, não tem nada de diferente daqui do livro de Tiago do que está acontecendo com a gente nesse momento, né? O mundo, né? O mundo, ele
ele jaz no maligno. E nós estamos vendo o quê? Contendas, cobiças, morte, inveja e lutas, né? Até dentro da comunidade cristã nós vemos isso, né? Se nós pararmos para pensar um pouco, nós buscarmos lá na nossa memória toda a história, né? Desde a mais remota, nós vemos isso, né? Nós vemos as brigas, as desavenças, né? Coisas muito ruins, né? E tudo isso não agrada aos olhos do Senhor, né? Qual é a fonte de tudo isso? Tiago diz que são os prazeres que militam contra a carne, né? Por isso que a gente, quando a gente fala assim, Senhor, tira a carne, né? Que eu seja mais espírito do que carne, né? Porque a nossa carne, ela é fraca, né? Então, nós temos a tendência a olharmos mais por esse lado. Prazeres é a tradução de um termo que sempre traz consigo conotações negativas de prazeres pecaminosos, a autoindulgências, daí vem a palavra hedonismo, que quer dizer, segundo Aurélio, é uma doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único prazer possível, princípio e vida da vida moral, né? No versículo 4 e 10, Tiago faz um chamado ao arrependimento, né? Ele faz um chamado ao arrependimento. No versículo 10 ele diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, né? Uma volta aos valores do Evangelho do Reino, uma revisão de valores. Ah, irmãos, então nós pensarmos em revisar os nossos valores, né? O que eu estou fazendo com essa vida que o Senhor me deu, né? O que eu estou fazendo com essa vida tão preciosa, né? A ponto de eu não parar para pensar, né? Eu não parar para ver as coisas que eu posso mudar na minha vida para melhor, não é? Cremos que para fazer uma revisão de valores precisamos tomar algumas atitudes, né? Então, baseado no texto de Tiago, nós vamos ver algumas atitudes que o cristão pode tomar. Por exemplo, ter um rompimento com o espírito do mundo, né? É fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil, né? E baseado lá em Tiago, que a gente já leu 4, de 1 a 4, nós vamos ver que parece que a comunidade cristã, a quem Tiago dirige a carta, tinha perdido completamente o referencial de igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, leiam o livro todo de Tiago, né? Porque daí vocês vão entender bem mesmo o que eu estou falando, né? Porque vai ficar uma coisa descontextualizada, tá? Na vida diária, o que viam eram guerras, contendas, cobiças, invejas e divisões sem fim. Isso lá no livro de Tiago, né, irmãos? Então, a Bíblia, ela é atual. A Bíblia, ela se renova a cada dia, não é? Então, nós vemos lá, quando a gente fala que tudo que a gente buscar na Bíblia nós vamos conseguir, é verdadeiro. Porque há tanto tempo foi escrito esse livro de Tiago e ele é real para nós hoje, né? Ele é muito real. Práticas comuns do mundo sem Cristo e que tinham invadido a vida da igreja, né? É profundamente lamentável o fato de que a igreja cristã, tantas vezes em sua história, tem sido caracterizada por brigas amargas, né? Então, assim, hoje as pessoas estão brigando até dentro da igreja, né? Até dentro da igreja as pessoas brigam. As pessoas ficam com ranços uma das outras por causa de palavras que não deveriam talvez serem ditas, não é verdade? Hoje a gente vê muito disso quando a gente abre as redes sociais, né? Nós vemos as redes sociais tantas barbaridades que você fica imaginando assim, meu Deus, por que essa pessoa abriu a boca? Ou então, por que ela pegou os dedinhos e digitou aquilo? Ou então, por que ela colocou aquele pôster, né? Então, assim, é uma coisa horrorosa, não é verdade?
E um filósofo, né, judeu, Spinoza, ele observou isso lá no século XVI, que muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, a saber, amor, alegria, paz, temperança e caridade diante de todos os homens, e, no entanto, fazerem com uma aminosidade tão ranquerosa e acima de tudo, essas pessoas, elas ficam amargas, né? Rancorosas, e diariamente demonstrarem umas outras um ódio tão amargo a ponto de tudo isso, em lugar de professam, ser o principal critério da sua fé, né? Então, olha só, né? Olha só o que esse filósofo disse, né? Pessoas que professam a fé, pessoas que dizem seguir a Jesus e tão amargas, né? Tão amargas, tão rancorosas, né? E isso daí é condenado, né? Tiago quer mostrar pra gente que a gente tem que ser melhor. Tá dando algum probleminha, irmãos? Tiago apela para o quê? Para o arrependimento, o rompimento. Arrependa-se e rompa com tudo isso, né? Rompimento com essas coisas. Não dá para fazer uma revisão de valores sem o necessário rompimento com práticas que desagradam a Deus, né? Então não adianta ir na igreja, né? Não adianta ficar lá colocando coisa bonitinha, né, para as pessoas lerem, né? Isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar é você romper com as coisas que desagradam a Deus. Quem pratica estas coisas é inimigo de Deus. No Sermão da Montanha, né, um sermão muito conhecido, nosso Senhor Jesus nos adverte, falando da impossibilidade de alguém servir a dois senhores, que está em Mateus 6:24. Vocês podem ler depois, né? Não dá para a gente servir dois. Você vai desagradar um ou vai agradar o outro, né? Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Nós temos que escolher um para servir, não é? Para Tiago, estas coisas são improdutivas, né? As cobiças, né? Ele diz assim lá, em 4:2, ele fala: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e o fazes guerra, mas nada tendes, né? Quando vivemos no mundo com o espírito do mundo, nós vamos nos tornar improdutivos e sem nada para oferecer. Numa revisão de valores, somos chamados como cristãos a romper com este espírito, instaurando o espírito do reino de Deus na nossa vida, né? Na prática dos prazeres mundanos, o homem se encontra em completa insatisfação. Vamos abrir lá em Romanos 13:14. Romanos 13:14. Também vou abrir, irmãos. A gente está tão acostumado com a Bíblia online, que daí a hora que você pega a outra Bíblia, né? A nossa Bíblia, a gente demora um pouquinho para achar, não é? Romanos 13:14, ó. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas consubciências. Tá? Então, daí a necessidade de se fazer uma autêntica revisão de valores. E para fazer isto, é essencial que aconteça um rompimento com valores do mundo. Tá, irmãos? E o segundo ponto que nós temos para refletir, que nós temos para ter uma revisão exata da realidade, né? Nós temos que ter uma visão, né, do que está acontecendo, né? Eu tenho que fazer para mim poder melhorar, eu tenho que saber, eu tenho que sentar e ver o que realmente eu tenho que mudar, né? Para mim ter uma vida, né, que agrade ao Senhor.
Então, e essa, nós lemos, né, Tiago 1:9-11, né, e nesta revisão de valores, Tiago orienta a igreja a ter uma visão exata da realidade, né? Lá o que estava acontecendo naquela época? A comunidade cristã estava praticamente em guerra, né? Em contendas, em discussões, em confusões, invejas, brigas, né? Tava um caos total, né? Geralmente e infelizmente na igreja, as pessoas com baixo poder aquisitivo, né? Que ele também fala lá do humilde, né? Do pobre, né? De 9-11, elas recebem pouco respeito. Infelizmente, nós temos algumas igrejas que realmente isso acontece. E não é uma coisa da cabeça das pessoas, né? Tiago mostra que isso está distante de qualquer prática cristã, né? Então, aquele irmão mais humilde, ele deve ser respeitado tanto qual aquele que tem uma condição financeira melhor, né? E muitas vezes a gente não vê isso, né? A gente vê que o humilde, ele muitas vezes ele é colocado de lado, né? Ele o irmãozinho mais humilde, né? Mas não, ele não é colocado como o Senhor quer que ele seja, impário, igual como todos os outros, né? Porque nós todos somos iguais perante a Deus, né? O humilde, o a Deus, né? Os ricos são levados a entender que as riquezas não representam valor permanente, né? Principalmente quando olhamos espiritualmente para as coisas, né? A gente está vendo nitidamente isso. Hoje, Deus está nos mostrando através, né, de todo esse processo que está acontecendo no mundo todo, né? No mundo todo, né? No que a gente poderia fazer e não estamos mais fazendo, né? E agora tá todo mundo do mesmo jeito, gente. O rico pode até ter dinheiro, mas ele não tem mais nem onde gastar o dinheiro. Porque ele não pode fazer uma viagem, né? Porque ele não pode planejar nada, né? Não é verdade? Então, muitas coisas ele não pode fazer. Então, ele tá igualzinho o pobre agora, né? Humilde, financeiramente falando, não é? Então, olha o que Deus mostra pra gente. A riqueza, ela serve para alguma coisa? Aqui a gente não precisa. Precisamos sim, serve muito. Só que nós temos que aprender a ser humildes e agradecer, sermos gratos ao que nós temos e abençoar a vida dos outros, né? E não humilhar, como estava acontecendo aqui, nesse período, né? Que Tiago coloca pra gente, né? As escrituras condenam a confiança na posição social e no dinheiro, né? Jeremias 9, de 23-24, nós vamos ver claramente, né, isso. Jeremias, vamos lá, 9, 23-24. Jeremias 9. Aqui, ó. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então é isso, né? É isso, né? As escrituras condenam, né? Talvez porque com frequência os ricos não têm senso muito agudo de sua necessidade de Deus, e assim a vida centralizada em torno destas coisas não se revela a especial importância, não é? Por isso é essencial que haja uma revisão de valores, a partir de uma revisão exata da realidade. O que importa não são os recursos financeiros, as posses, o dinheiro, a posição social. Estas coisas sucumbirão com a pressão natural do tempo.
Assim, nesta revisão, Tiago chama a igreja a passar da soberba para a humildade, do egoísmo para o altruísmo, da inveja para o amor, da dependência do dinheiro para a dependência de Deus, da cobiça para o contentamento, da amizade com o mundo para a amizade com Deus. Tá? Então, os valores do mundo, eles passam, não é, irmãos? Os valores do mundo passam. O que não vai passar são os valores que Jesus nos ensina, né? Ninguém leva nada, né? Até a roupa que nós usamos, outras pessoas vão escolher, não será nem a gente, né? Então, para que a ganância e para que um coração rancoroso? Não é verdade, irmãos? Então, nós temos que ter um coração puro, né? Um coração amoroso, não é? Ninguém está aqui condenando a riqueza, ninguém está aqui condenando os ricos. Nossa, glória a Deus se Deus abençoe e a pessoa tem uma condição maravilhosa para viver, né? Graças a Deus por isso. Mas quem foi que permitiu tudo isso? Foi o Senhor. Ele que sempre faz tudo na nossa vida, não é? Não é condenar, nós não estamos condenando, nós estamos dizendo que nós precisamos revisar alguns valores, né? Porque o Senhor não, ele não fica feliz com brigas e contendas por causa de dinheiro, né? Por causa de posição social, eu sou melhor que ele, ela é melhor que eu, o outro é mais bonito, o outro é isso, é aquilo. Não, nada disso é importante para Deus, né? A igreja deve buscar os valores eternos e não os passageiros, né? Que para nada prestam, né? E que não podemos levar conosco, né? A gente não vai levar conosco nada disso, né? Só os valores do reino de Deus dão sentido duradouro à nossa vida. Será que nós estamos precisando de uma revisão de valores? Essa é uma perguntinha para a gente pensar, né? Será que nós temos valores? Né? E em terceiro ponto, né, que eu já estou terminando, nós vamos ver que nós precisamos também, além de ter um rompimento com o espírito do mundo, ter uma visão exata da realidade. Eu também tenho que ter uma vida de sujeição a Deus, né? Uma vida de sujeição a Deus. Lá em Tiago 4, de 5 a 10, ele vai dizer sobre isso, né? A igreja que recebia originalmente a carta de Tiago estava precisando de arrependimento, tá? Então, essa foi uma carta que Tiago escreveu à igreja, né? A igreja naquele tempo, né? Por que ela estava precisando de arrependimento? Porque nós já falamos sobre isso. Tinha guerras, brigas, cobiça, inveja. Então, Tiago, vendo todo aquele problema da igreja daquele tempo, ele escreveu essa carta, né? E muito atual para os nossos dias também, para a gente. Não é verdade? Ele chama a igreja de adúltera no verso 4. Né? Se a gente voltar lá para ali, a gente vai ver. Podem ver. Né? Por desenvolver uma amizade com o mundo. Por isso traz a lembrança o ciúme de Deus por sua gente, no verso 5. Né? Uma revisão de valores se faz necessária, com toda certeza. Né? Tiago termina a sessão chamando todos ao arrependimento, mostrando que nesta revisão é necessário uma vida de total sujeição a Deus. Né? Nós temos que nos sujeitarmos a Deus, não é? Nos sujeitarmos a Deus. Só na sujeição a Deus é que os valores do reino aflorarão na vida do cristão. Só na sujeição a Deus é que os prazeres que militam na nossa carne serão vencidos, né? Só na sujeição a Deus é que venceremos o diabo, nosso inimigo. De que forma, direta ou indireta, está por trás da desvirtualização dos valores morais, né? Quem é que está por trás de tudo isso? Deus é que não é,
né? O inimigo, né? Ele que fica por trás de todos os valores morais que nós temos. A sujeição a Deus é um elemento essencial para uma vida cristã vitoriosa, né? Em 1 Pedro 5,10, né? Ele coloca pra gente, né? 1 Pedro 5,6, desculpa, 1 Pedro 5,6, né? Aí nasce o processo de conversão pelo qual o homem rompe com o espírito do mundo, abandonando o orgulho e a ambição para tornar-se pequeno e submisso a Deus, né? Isso aqui foi uma palavra que a gente tirou desse versículo, né? Que vocês podem ler depois. Neste mundo de avanço científico, né, e tecnológico, onde o homem se agiganta dia a dia, Deus é algo imprescindível numa revisão de valores, né? Mesmo que a igreja atuando, né, esteja numa situação de impureza, tal qual a igreja que recebeu a carta de Tiago, assim como nós, né, porque a igreja somos nós estamos falando aqui de igreja, mas quem que é a igreja? A igreja é cada um de nós, não é verdade? Não é aquele templo, ou esse ou aquele que tem aquela fachada, né? Aquele nome, né, institucional. Não é aquele. A igreja é cada um de nós, né? Então, se precisa de mudar, é nós que temos que mudar, não é? É nós que temos que revisar os nossos valores. Mesmo assim, a graça de Deus, né, depois de tudo, né, de tudo que acontece na igreja, tudo que acontece com as pessoas, né? Mesmo que a igreja seja impura, mesmo que nós sejamos impuros, né? Mesmo que haja inveja, brigas, divisões, né? Que sempre vai ter, mas não deve ter, não é? Que isso não é coisa de Deus, né? Divisões, né? Mesmo assim, a graça de Deus está sempre disponível para todos que venham a se arrepender. No dizer do profeta, tornar-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, né? Está em Zacarias 1:3, né? Ou no dizer de Tiago, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, Tiago 4:8, tá? Então, irmãos, é isso, né? Nós temos que nos sujeitar a Deus, né? Nos sujeitar a Deus e revisar os nossos valores, né? Sempre temos algo para buscar, sempre temos algo para melhorar. É assim que deve ser. Nós, seres humanos, estamos em processo de mutação, né? Sempre, né? Agora nós estamos aqui com essas tecnologias, né? A gente antes... nós estávamos juntos, né, um do lado do outro. Hoje não, hoje nós falamos, né, para as pessoas, né, distantes, né, mas nós precisamos nos achegar mais a Deus, né, ficar mais junto de Deus, buscar esse Deus, não é verdade? Tinhas para vocês pensarem nelas, ó. Quais são alguns valores cristãos que atualmente têm sido negligenciados? Isso é para vocês pensarem, né? Anotem, pensem sobre isso durante a semana. Implica necessariamente numa vida de isolamento social? Por quê? Então vamos pensar sobre isso, vamos pensar nessas duas perguntinhas, né? E para finalizar, nós vamos ver aqui uma síntese de tudo que a gente viu, né? Olha, numa revisão de valores, de acordo com a prática da carta de Tiago, precisamos de uma tomada de atitude que envolva um rompimento com o espírito do mundo, uma exata visão da realidade e uma vida de sujeição ao Senhor Jesus Cristo, descobrindo cada vez mais a graça do nosso Deus, que sempre nos dá uma nova oportunidade de restauração. Amém, irmãos, amigos queridos que me ouviu até aqui, né? Foram palavras, né? É um estudo, né, que a gente fez com muito carinho, né, para os irmãos. Não somos perfeitos, mas estamos buscando, né, buscando essa perfeição que o Senhor quer
nos transformar, não é verdade? E por isso nós estamos felizes, né, hoje, nesse sábado frio, que aqui está frio. Eu vi que tem gente me assistindo aí, meu filho Gustavo, minha nora Catiele, que eu vi passando por aqui também. Lá tá um calor onde eles estão, né? E nós aqui um friozinho, né? Um friozinho. Eu desejo a todos vocês um sábado abençoado, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E no próximo sábado nós vamos estar aqui novamente, no mesmo horário, estudando a palavra do Senhor, né? Buscando um direcionamento para a nossa vida, procurando ser pessoas melhores. Vamos sair de tudo isso melhores, né? Porque nós precisamos sair melhores, não é verdade? E que o Senhor abençoe cada um de vocês, que nós possamos estar juntos logo, né? Olho no olho, né? Como diz, né? Como a gente fala, eu sempre falo, né? A gente tem que olhar no olho, né? Das pessoas, né? Agora nós não estamos podendo olhar no olho, mas eu sei que quem me conhece e quem tá aqui sabe que eu gosto de olhar no olho mesmo, para ver, para conversar com as pessoas, É maravilhoso, mas por enquanto nós não podemos, né? Então nós temos que ser prudentes, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser prudentes, não é verdade? Não é por isso ou por aquilo, é porque somos prudentes, não é? Então nós vamos sim respeitar, né? O que nos tem colocado, não é? Nossos governantes, para que a gente possa logo estar todo mundo junto, não é? Então, Deus abençoe o sábado de vocês, que vocês tenham um sábado maravilhoso, um domingo abençoado, no nome precioso de Jesus. Um beijão para todos.